Há livros que libertam, há livros que inspiram, mas existe um livro que jamais deveria ser lido. Não aparece em bibliotecas, não consta em catálogos, não surge em palestras universitárias. Seu nome circula apenas onde a poeira do tempo se mistura ao sangue da ambição. Porões, arquivos interditados, cartas queimadas pela metade, salas onde velas queimam devagar e os olhos se habituam à sombra. Há quem diga que ele respira, que pulsa, que sussurra. Não é metáfora. Contam que, ao tocá-lo, se sente a leve vibração de algo vivo, como se o couro que o reveste guardasse um coração latente. Esse livro, há séculos soterrado pelos vencedores da história oficial, é chamado por alguns de livro profano de Nessahan Alita. O que está escrito nele não pretende consolar o espírito humano, pretende decifrá-lo e, se possível, dobrá-lo. Nesta noite, como tantas outras varridas por chuva e vento, um homem caminha sozinho. Seu nome, nos registros públicos, é igual a tantos, mas nos registros que não existem nos bilhetes passados de mão em mão, ele é lembrado como Miguel, o homem que entregou a própria alma para encontrar um manuscrito que talvez não devesse sequer ter sido imaginado. Não buscava dinheiro, não buscava cargo, não buscava aplauso, buscava o poder que não se vê e ainda assim governa tudo, a capacidade de tocar o invisível que move os homens, suas emoções, e acreditava que a chave desse domínio estava escondida nas páginas de um livro amaldiçoado. Durante anos, foi juntando pedaços. Em cidades antigas, decifrou inscrições gastas por dedos e orações, símbolos de ordens que prometiam guardá-lo do mundo. Em bibliotecas esquecidas, encontrou folhas arrancadas, sempre parando no mesmo parágrafo, como se os copistas tivessem sentido medo ao alcançar aquela linha. Em confessionários, escutou delírios de homens quebrados que juravam ter ouvido o livro sussurrar durante a madrugada. E em certa aldeia, onde o mar bate em costões com raiva secular, um padre de mãos trêmulas chamou Miguel para perto, respirou como quem bebe pela última vez e disse: "O preço do livro é a sua alma." O velho esperou um recuo, um gesto de arrependimento. Miguel sorriu. Uma moeda é uma moeda. Se é isso que o livro cobra, ele pagará. O encontro não foi cinematográfico, foi inevitável. Uma linha puxa outra até formar o desenho. Sob as ruínas de uma ordem dissolvida, atrás de um altar rachado e de pedras que pareciam suspirar umidade, havia uma caixa de ferro com marcas de unção e fumaça. A fechadura cedeu mais por memória que por força. Dentro, o volume. A capa de couro negro, lisa e, ao mesmo tempo, nervurada como pele viva. As correntes que o envolviam não eram de chumbo, mas de medo solidificado. Miguel encostou a ponta dos dedos, depois a palma inteira. O ar ficou espesso. Uma corrente fria subiu pela espinha. O mundo ao redor, por alguns segundos, se calou. Ele abriu. O que viu não eram apenas letras. O que ouviu não eram apenas ideias. O livro parecia lê-lo. Cada linha só entrava por sua retina e encontrava um corredor já aberto no fundo da cabeça. As palavras se dobravam como serpentes, sibilando promessas que lembravam advertências e advertências que soavam como convites. E a primeira verdade que saltou com a brutalidade das coisas simples foi esta: o silêncio. Segundo o manuscrito, o silêncio não é falta de som, é instrumento. Quando o amor se desconecta do sagrado, e o livro insiste nesse termo como quem acende uma vela em meio à ruína, o silêncio vira lâmina. Não é grito, é ausência calculada. Olhos que não retornam, mensagens que não chegam, gestos que não se repetem. O homem, nascido para agir, tenta preencher o vazio. Ajoelha-se diante da indiferença, muda sua rotina, vende sua paz para comprar 1 minuto de atenção. Miguel, lendo, viu o corredor subterrâneo da própria cidade, cheio de sombras de homens curvados, mãos estendidas para rostos que encaravam o nada. E como nota ao rodapé das visões, o livro acrescentava: talvez para inocentar o gênero e condenar o vício. O profano é um comportamento, não uma essência. Qualquer humano o aprende quando abandona o sagrado. Ainda assim, na tradição das histórias sussurradas, essa lâmina aparecia quase sempre nas mãos do feminino desconectado. Virando a página,
O papel ficou mais pesado, como se tivesse absorvido sal do mar e lágrimas antigas. Veio então a segunda revelação, o afeto programado. O livro ensinava o que Miguel já tinha suspeitado ao observar casais sem história e juras sem lastro. Carinho pode ser moeda. Não brota, é acionado. Surge quando há obediência, recua quando há limite, multiplica-se quando há entrega total, seca no primeiro sinal de não. Assim o profano condiciona, como quem treina um animal raro a responder a campainhas invisíveis. Miguel viu na parede do porão as sombras de multidões correndo atrás de pedacinhos de afeto, como crianças à caça de confete ao fim do desfile. Cada gota de carinho vira justificativa para mais esforço, mais concessão, mais culpa. E o texto, ora frio como prontuário, ora quente como confissão, sussurrava: o amor genuíno não cobra recibo. Quando há recibo, há contrato. A terceira verdade não veio com estrondo, mas com um inventário implacável, a prateleira invisível. Ali, dizia o livro, os homens deixam de ser nomes e se tornam funções. Um para status, um para companhia, um para diversão, um para pagar a conta da dor do passado, um para de vez em quando. O sagrado ama a pessoa, o profano usa o recurso. Miguel enxergou com olhos que já não pertenciam só a ele, corredores intermináveis de vitrines douradas, onde homens em tamanho real eram encaixotados com etiquetas. Prestígio, carro, ombro, conserta tudo, silêncio confortável. A cena não era só triste, era precisa. E o livro, como se fizesse questão de distinguir nuance de caricatura, anotava: nem toda mulher faz isso, nem todo homem escapa disso. O profano não tem sexo, tem método. Mas quando o feminino se separa do sagrado, a prateleira vira templo. Miguel virou outra página e sentiu o papel tremer. A culpa e a vitimização não eram apenas capítulos, eram um sistema inteiro. O manuscrito lembrava que o choro pode ser oração e pode ser argumento. No profano, lágrimas viram corrente. O enredo sempre coloca o homem como devedor, ainda que ele não entenda o motivo da dívida. Pede-se que ele conserte dores antigas que não causou. Exige-se que ele pague faturas que não reconhece. Aos poucos, ele passa a pedir desculpas por existir. Miguel viu coroas sendo tiradas de cabeças cansadas e entregues a mãos que tremiam, algumas sinceras, outras treinadas. E o livro, sempre ele, abismo de lucidez, anotou: a dor é santa, a teatralização dela é ferramenta. A quinta arma, a mais perigosa, veio como uma dança de luz e sombra, sedução e rejeição intermitente. O profano acende e apaga o farol do desejo no ritmo exato que mantém o outro preso. Um beijo oferecido como promessa, um recuo calculado como ameaça, um olhar que parecia abrir um continente e no dia seguinte o gelo que cobre a água. O cérebro aprende a esperar migalhas de dopamina e começa a chamar isso de amor. Miguel viu homens correndo atrás de um ponto de luz que recua um passo toda vez que alguém avança. A cena doeu. Era linda quase, porque parecia falar de esperança, e era cruel, porque falava de adestramento. Se tivesse parado ali, Miguel já teria visto mais do que a maioria vê em 6 vidas. Mas o livro não para, o livro não deixa. Cada arma vinha com exemplos, com símbolos, com notas marginais. Em alguns trechos, o escritor parecia rezar, pedindo que quem lesse não confundisse diagnóstico com ódio, alerta com condenação, nuance com vingança. O sagrado, dizia um parágrafo, é o lugar onde o feminino e o masculino não disputam a conta do amor, cozinham juntos, mesmo quando o fogo é curto. Em outros trechos, o autor escrevia como quem fazia um laudo. Objetivos, termos claros, lógicas frias, como se o manuscrito quisesse deixar ao leitor a responsabilidade da escolha, usar aquilo como vacina contra a manipulação, ou como veneno para manipulá-la de volta. É aqui, no ponto em que o conhecimento pesa como um machado, que algo muda. Miguel percebe que, ao conhecer os truques, também podia aplicá-los. E é nesse exato desvio que o livro se revela. Ele não entrega só os mapas, entrega também o apetite. E apetite, quando é só apetite, devora quem o carrega. O couro da capa parece mais quente, as letras
parecem mais próximas. A sala menor. A respiração de Miguel fica mais curta. O coração marca outro compasso. Foi quando, pelo reflexo de uma poça fria que se juntava no chão, ele viu seus próprios olhos e, por um instante, não se reconheceu. Havia algo ali atrás da pupila, algo que observava junto com ele. Talvez o livro, talvez o próprio vazio, talvez os dois. Ele seguiu. Talvez porque ninguém chega ao meio de uma ponte dessas para voltar. Talvez porque a ambição é posse. Talvez porque, e isso o manuscrito, parecia sugerir por entre linhas que ninguém escreve. Certos conhecimentos, uma vez insistidos, deixam de ser opção e passam a ser destino. Miguel leu sobre dádivas condicionais, presentes que vêm com coleira, sobre comparação crônica, o homem medido por fantasmas, sobre isolamento social sutil, amigos que somem não por briga, mas por agenda. Leu sobre chantagem moral feita com palavras doces, sobre meia-culpa transformada em rotina. E leu, num parágrafo tão curto que pareceu mais um golpe do que uma ideia, que a pior captura é aquela em que o cativo ajuda a fechar a jaula. As visões começaram a misturar tempos. Miguel viu casamentos de 1910 desabar por cartas que nunca chegaram e relacionamentos de aplicativo em 2025 ruírem por mensagens que chegaram excessivas. Viu mães ensinando filhas sem sagrado a usar o silêncio e pais ensinando filhos sem eixo a aceitar a prateleira como destino. Viu juízes invisíveis batendo martelo sem rosto, absolvendo a teatralização da dor e condenando o limite sereno. E lá na última fileira do anfiteatro das imagens, viu uma mulher chorando de verdade, sem plateia, sem câmara, sem ninguém. Foi quando entendeu, ou achou que entendeu, que o livro não é contra o feminino, é contra o profano. O autor suplicava nas entrelinhas, não odeie, discirna, mas a súplica parecia fraca diante do sabor do poder. No meio desse mergulho, uma frase que não veio do manuscrito, mas de dentro, atravessou Miguel como flecha. Se essa história já tocou seu coração até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a continuar revelando segredos que muitos preferem esconder. A frase soou deslocada e ao mesmo tempo necessária, como se a própria consciência pedisse um respiro, uma lembrança de que ainda existe mundo fora do porão, gente que precisa ouvir alertas antes de cair no buraco. Miguel virou mais páginas. Chegou ao trecho em que as advertências se empilham. Quem vê máscara em todo o rosto perde o descanso. Quem transforma toda lágrima em cálculo perde o milagre. Quem tenta controlar tudo perde a si mesmo. O escritor, ou seja lá que entidade tenha ditado aquilo, repetia, quase como mantra, que o sagrado é a fronteira. Fora dele, o humano vira algoritmo de troca. Dentro dele, vira aliança. Mas repetir não é salvar. Miguel sabia, e escolheu o caminho mais curto entre dois desejos: avançar. Ao tocar a última página, a sala ficou quieta. Não era o silêncio arma do qual o livro falara, era o silêncio de templo que antecede revelação. O couro estalou leve. O papel parecia morno. Miguel fechou e, por um instante, sentiu o volume fechar algo dentro dele também. Sua sombra, projetada numa parede descascada, se alongou de um jeito que as leis da física não costumam autorizar. Quando voltou o olhar para a poça que refletia o teto, percebeu que o rosto no espelho d'água tinha seus traços, mas não tinha seu eixo, e entendeu, não como ideia, mas como sentença. O livro também o havia lido, e ao lê-lo o havia inscrito. Dizem que Miguel enlouqueceu. Dizem que foi visto dias depois, sentado em um banco de praça onde ninguém se senta, conversando com pessoas que iam embora sem nunca ter chegado. Dizem que o ouviram na porta de uma igreja, pedindo que guardassem os filhos da prateleira invisível e os pais do afeto condicionado. Dizem que sumiu. Há quem jure que ele ainda vaga por bibliotecas às 3 da manhã, soprando no ouvido de jovens famintos. Não pague tudo por um mapa. Às vezes é o mapa que te compra. Não há registro, não há foto, não há túmulo, há ecos. E resta você aqui agora com essa história nas mãos, e a dúvida que ela traz como faca escondida no casaco. Talvez o livro profano de Nessahan Alita seja um mito teimoso. Talvez seja um espelho terrível. Talvez ele nunca tenha existido como objeto. Talvez exista sempre que o amor se desconecta do sagrado e o cálculo toma o lugar da entrega.
O que importa menos é o couro. O que importa mais é o método. E métodos. Os humanos aprendem depressa quando as recompensas são instantâneas. Você já viu essas armas? Já sentiu o fio do silêncio cortando a nuca? Já correu atrás de afeto como quem persegue cheiro de pão? Já percebeu que havia sido posto numa prateleira com etiqueta adesiva? Já carregou culpas que não eram suas? Já foi aceso por estar perto de um sol que esquenta um dia e desaparece 3? E se nunca viveu nada disso, alguém à sua volta viveu. E você viu. O que fazer com esse conhecimento? O livro sugere 2 saídas. Vacina ou veneno. Vacina. Reconhecer padrões, firmar limites, cultivar eixo, voltar ao sagrado do simples, conversa honesta, troca equilibrada, presença sem tabelas. Veneno. Estudar o método para impor método. Virar o jogo repetindo o mesmo jogo, virar prateleira e colocar outras pessoas nela, prender pelo afeto o que um dia te prendeu. O primeiro caminho é lento e o mundo zomba dele. O segundo é rápido e o mundo aplaude. Um te devolve sono, o outro te entrega poder e cobra juros de alma. Eu não sei, ninguém sabe, se Miguel teria escolhido diferente se pudesse recomeçar naquela sala úmida. Talvez sim, talvez não. Eu só sei que de tudo que ficou dessa história, o aviso que mais circula nos corredores sem dono é este. O profano não tem rosto fixo, tem hábitos. Onde há hábito de usar, há altar do vazio. E contra isso dizem os velhos que ainda acendem velas por quem se perdeu, a única reza que funciona é a da presença. Olhar nos olhos, falar sem deboche, ouvir sem estratégia, pedir sem teatro, amar sem recibo. Se você chegou até aqui com o peito meio apertado e os olhos mais abertos, faça uma escolha pequena que tem efeito grande. Conte para alguém. Alguém que esteja correndo em círculos, alguém que esteja confundindo há meses migalha com pão. E se a dúvida do começo ainda te cutuca, você abriria o livro? Responde não para mim, não para a audiência, mas para o espelho. Às vezes, o que a gente chama de livro proibido é só um atalho para não dizer que o que falta não está nas páginas. Está no eixo. Agora, antes de ir, guarda esta última coisa no bolso. A história oficial quase nunca fala dos porões, mas é nos porões que estão as instruções de uso dos salões. E se o mundo te ensinar prateleiras, responde com mesas. Se o mundo te ensinar corrente, responde com mão estendida. Se o mundo te ensinar intermitência, responde com constância, porque só constância é medicina para o vício do quase. Se isso fez sentido para você, não vá, embora em silêncio. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa desse alerta. Deixa nos comentários a tua resposta. No lugar de Miguel, você abriria o livro? E por quê? E clica no vídeo que está na tela. Vamos aprofundar as engrenagens do lado profano, expor mais máscaras e, principalmente, mostrar saídas práticas para reconstruir o teu eixo. O algoritmo premia o ruído, mas a tua presença pode fazer a verdade sussurrada virar voz.